Uniclac. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil aqui da LAC Concursos. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre o novo CPC, fechando o tema atos processuais. Com 3 assuntos, 2 agora no primeiro bloco, terceiro no segundo bloco, que são mais simples, são mais objetivos, confesso, não são tão cobrados assim em concursos públicos como outros assuntos que nós vimos, mas se você buscar nesses sites de questões, você certamente encontrará. Eu, inclusive, separei algumas questões para resolvermos no segundo bloco. Então, é um tema que, apesar de não ser um dos mais importantes, nós temos sim que passar por ele para exaurir o seu edital do concurso para o qual você está se preparando, ok? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre registro, distribuição e valor da causa. Valor da causa no segundo bloco, onde também resolveremos algumas questões, beleza? Tudo certo? Então já pega aí o seu vademecum, o seu computador, o caderno para suas anotações, porque a nossa aula ela está começando e começando agora. Vamos falar, pois, sobre registro e distribuição. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. E bem, esse não é um tema tão cobrado, mas tem alguns detalhes aqui que você deve sim destacar e que merece a sua atenção. E um desses detalhes diz respeito à diferenciação de registro para distribuição. Você precisa saber que registro e distribuição não são os mesmos atos processuais. Não são a mesma coisa. Digo isso porque, especialmente para aqueles que são da área do direito, trabalham na área jurídica, estão na faculdade ou já estão advogando, é bem verdade que você automaticamente perceberá que registro e distribuição são atos que ocorrem simultaneamente. Isso, da prática processual, nós conseguimos extrair que registro e distribuição são atos processuais implementados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Logo após o protocolo da petição inicial. E esta realidade fática acaba levando alguns ao equívoco de pensar que registro e distribuição são as mesmas coisas, quando na verdade não são. Não são. E você precisa saber diferenciá-los. É isso que nós vamos fazer nesse primeiro bloco. Evidentemente, além de alguns outros pontos a serem destacados, identificaremos as diferenças entre registro e distribuição. Registro. O que é registro, professor? Então, para que eu possa anotar aqui no meu material, para que eu possa fazer as marcações no material que o senhor disponibilizou, o que é registro? Registro é um ato processual obrigatório. Notem, sempre o processo será registrado. Estou diante de um ato processual, que no bem da verdade é um ato processual administrativo, mas um ato processual obrigatório sempre será realizado indistintamente, independentemente de qual processo esteja em trâmite e qual processo esteja sendo proposto pelo autor. Veja, a petição inicial foi protocolada, esse processo será então registrado. Será então registrado. Por isso, aponto aqui
no nosso quadro. Registro é um ato processual obrigatório. Primeira observação. Ato processual obrigatório realizado imediatamente após o protocolo da petição inicial. Perfeito? Registro, ato processual realizado imediatamente após o protocolo inicial, por meio do qual a demanda passa a constar em um livro próprio, eletrônico ou físico, no cartório para o qual ela foi destinada, no cartório para o qual ela foi remetida, ela a demanda. Ok? Então, registro, ato processual obrigatório, que ocorre logo após o protocolo da petição inicial, por meio do qual o processo ele passa a constar em um livro específico, eletrônico ou não, no cartório para o qual processo foi remetido. Eu gosto de dizer que o registro, como o nome sugere, é a identidade deste processo. Você, pessoa física, tem um registro. Pessoa natural, pessoa jurídica tem um registro. E esse registro é o que nos identifica na sociedade, é o que identifica a PJ na sociedade. A mesma coisa acontece aqui dentro da administração processual. O registro é o que vai certificar a existência do processo. O registro é o que vai certificar a existência do processo. É o que vai conferir àquele processo um número e vai identificar características específicas como nome das partes, natureza do processo, tipo de procedimento, valor da causa, dia de ingresso e todos esses dados, mais o número conferido pelo registro, identificará e individualizará aquele processo. Portanto, registro, ato processual obrigatório, implementado ou praticado imediatamente após o protocolo da petição inicial. Imediatamente após o protocolo da petição inicial. Por meio do qual o processo, os dados principais desse processo, são lançados num livro, no cartório para o qual foi direcionado. E com esse registro, o processo passa, portanto, a existir no banco de dados do Poder Judiciário. Por isso, afirmo aqui que o registro é a certificação de existência desse processo. Dessa explicação conceitual, simples, objetiva, nada demais. O que nós podemos ressaltar aqui como finalidades específicas do registro? Para que serve o registro? Eu sei o que é. Ato processual, obrigatório, praticado logo após o protocolo da petição inicial. Mas qual a finalidade do registro? Com a explicação conceitual já deu para identificar algumas, né? Mas aqui coloquei esquematizado para o nosso estudo. Finalidades do registro. Primeira e imediata finalidade. O registro serve para fazer a identificação do processo, bem como a sua individualização e distinção dos demais. Por meio do registro, é possível às partes, aos advogados, aos servidores, né, do cartório, servidores do Poder Judiciário e ao público em geral, o princípio da publicidade, identificar um determinado processo. Encontrar
um determinado processo. Por isso, a primeira finalidade do registro, sem dúvida alguma, ele possibilita a identificação e a individualização do processo. Como esse registro me traz as principais características, nome das partes, natureza da ação, procedimento, o registro também possibilita ao cartório, com base nesses dados, organizar. Então ele tem uma finalidade organizacional. O registro serve para que o cartório e os seus servidores possam organizar, especificamente para autos físicos, né, os processos, agrupando-os com outros semelhantes de mesma natureza. Agora, finalidades específicas. 2 pontos de destaque. 2 finalidades que são de maior importância, podemos dizer assim, sobrelevam-se em relevância. Registro serve para identificar, para individualizar, para agrupar. Mas o registro, ele também é um dos mais importantes instrumentos para garantir o cumprimento do princípio da publicidade. Princípio este que se encontra na Constituição Federal. Princípio esse que se encontra na Constituição Federal. Exatamente. O registro é um instrumento poderoso para se dar cumprimento ao princípio constitucional da publicidade. Está aqui, localização da Constituição Federal. Por quê? Por meio do registro, nós conseguimos identificar o processo. Conseguimos identificar os autos e assim ter conhecimento, né, do seu conteúdo. Além disso, o registro, ele colabora, ele contribui para a preservação de direitos individuais. Professor, como assim? Né? As outras finalidades estão muito claras para mim. Agora, como que o registro contribui para a preservação de direitos individuais? Muito simples. O Código de Processo Civil, artigo 792, no seu inciso 4º, né, ele trata sobre fraude à execução. E ele dirá o seguinte, mais ou menos o seguinte, né, você pode conferir aí no seu vade-mecum, né, que quando um devedor for demandado com possibilidade de ser reduzido à insolvência, a alienação, a oneração de bens será considerada fraude à execução. Será considerada fraude à execução. Então veja bem, se existe um processo em face a determinado devedor que pode levá-lo à insolvência, a alienação de bens, a oneração de bens será considerada fraude à execução. Vindo aqui para o registro, é o registro que certificará a existência desse processo. É o registro que certificará a existência desse processo mencionado aqui no artigo 792, inciso 4º. Notaram? Como o registro serve sim, como contribui sim para a preservação de direitos. Inclusive esse é um detalhe identificado, né, e lecionado pelo professor Daniel Amorim Assunção Neves, né? Muito claro, muito lúcido, né, na identificação dessa característica, dessa finalidade do registro. Agora, o registro possui também alguns efeitos reflexos. Já sabemos o que é o registro, já sabemos quais as suas finalidades específicas. Agora, cabe-nos ressaltar que o registro ele acaba por produzir alguns efeitos reflexos. E eu destaquei 2 para a nossa aula.
um efeito processual e um efeito que resolvi chamar de efeito negocial. Vocês já saberão o porquê. Efeito processual, decorrente do registro do processo, é que o registro torna prevento o juízo. O registro implica em prevenção do juízo. Professor, que história é essa de prevenção? Prevenção da ideia de prevenir, né? E, poxa vida, tem um surto aqui, né? De doença, então eu vou tomar uma vacina, vou tomar aqui algum remédio para me prevenir. Não é evidente, né? Sobre isso. Prevenção é um instituto muito específico dentro do direito processual civil. Especificamente aplicado, no caso, nas hipóteses que o CPC nos traz para reunião de processos. O CPC, ele identifica algumas hipóteses que, privilegiando o princípio da economia processual e da segurança jurídica, nesse caso específico, buscando evitar prolação de decisões conflitantes, às vezes até mesmo contraditórias, em demandas muito semelhantes, o CPC autoriza a reunião de processos. Veja, em privilégio da economia processual, em privilégio da segurança jurídica, para evitar decisões conflitantes que colocam o Poder Judiciário em descrédito, o CPC elenca uma série de hipóteses em que os processos podem ser reunidos para que um mesmo juízo faça o julgamento. Do ponto de vista econômico, veja, o que seriam 5, 6 processos em 6 varas distintas, 6 juízos distintos, serão julgados por um só juízo, economia processual. Do ponto de vista da segurança jurídica, se um juízo só proferir decisão, dificilmente nós teremos aqui contradição, um risco que existiria se tivéssemos 6 processos sendo julgados por magistrados diferentes, que vão interpretar a lei. Então, veja, o legislador vai estabelecer ali algumas hipóteses. São elas conexão, continência e novidade do CPC 15, a reunião de processos por serem semelhantes, por haver semelhança e, portanto, risco, prolação de decisões contraditórias, conflitantes. Tá? O processo poderá ser reunido por conexão, você talvez já saiba, nas hipóteses em que tivermos identidade de pedido ou causa de pedir. Quando tivermos vários processos com identidade de pedido ou causa de pedir, então o CPC autoriza a reunião. No caso da continência, ela acontece quando tivermos vários processos com identidade de partes e causa de pedir, sendo o pedido de um processo mais amplo do que o do outro. Então, essa hipótese, se a ação continente for a anterior, implicará, né, em reunião do processo. Se esse aqui é um pedaço muito específico que nós já estudamos, não vou nem me aprofundar para não fugir tanto aqui do registro, mas fato é que na continência, nem sempre cabe reunião dos processos. Se a ação continente, que é aquela que tem pedido mais amplo, for a anterior, então na hora que a segunda for proposta, teremos litispendência parcial. A segunda será então extinta. Agora, se a segunda demanda for a continente com um pedido mais amplo, então poderemos reunir o processo. Mas é um detalhe muito específico do estudo sobre continência. Não cabe aqui aprofundarmos. Ok? Então, conexão, identidade de pedido ou causa de pedir, continência, identidade de partes e causa de pedir, sendo o pedido
de um dos processos mais amplo do que o outro. Nessas hipóteses, nós podemos, com fundamento no CPC, reunir o processo. Beleza, professor, estou fera em conexão, mas eu quero saber de registro. Qual a relação de tudo isso que o senhor falou com o efeito reflexo do registro de tornar prevento o juízo? Qual a relação? Veja, essas causas que citei, são hipóteses que o legislador autoriza de reunião de processos. A pergunta que eu tenho para você: onde esses processos serão reunidos? Imagina um mesmo acidente envolvendo vários carros e as variadas pessoas, entendem que uma determinada foi a causadora do ato ilícito e, portanto, deve ser responsabilizada pelos danos causados. Aí as 6 vítimas, cada qual propôs uma demanda, cada qual ajuizou uma ação que foi distribuída para 6 diferentes juízos. Temos identidade de causa de pedir? Sim, então eu posso reunir. Onde esses processos serão reunidos? Eles serão reunidos no juízo prevento. No juízo prevento. E qual será o juízo prevento? O juízo prevento será aquele de cujo o primeiro processo foi registrado. O juízo prevento será aquele para o qual o primeiro processo registrado foi destinado, foi remetido. Então são 6 pessoas. Um foi lá e ajuizou a primeira ação indenizatória. Protocolou a petição inicial, processo registrado. E aí depois os outros 5. Juízo prevento foi o primeiro. Que teve o primeiro processo registrado. Então, o registro torna prevento o juízo. Não é o que teve a primeira citação. Tá? Registro. Primeiro processo registrado torna o juízo prevento. Então, se tivermos outros mais, deverão ser reunidos aqui neste primeiro. Ok? E um efeito negocial. Então, um efeito afora direito processual. Tá? Um efeito que foge à nossa matéria. Porque aqui, quando eu estou falando de efeito negocial, eu estou pensando em negócio jurídico, em contratos. Não sei se é o seu caso, mas imagino que você queira comprar um imóvel. Querendo comprar um imóvel, você tem que tomar algumas precauções. Você tem que tomar algumas atitudes preventivas. Nada tem a ver com o juízo prevento. Você, na hora que for comprar o seu imóvel, tem que tomar algumas medidas preventivas. Você vai ter que se precaver. De que forma? Pensa aí. De que forma posso me assegurar e prevenir de eventuais dissensos, eventuais problemas futuros ao comprar um imóvel? Isso aí, tirando certidões, não é? Vou comprar um imóvel do João. Então, além de tirar a certidão de matrícula do próprio imóvel, para saber qual é o estado dele atualmente, se realmente o João é o proprietário dele ou não, eu também vou tirar algumas certidões lá no Poder Judiciário relacionadas ao João. Com qual finalidade? Finalidade de saber se o João é parte de algum processo. Porque nós acabamos de fazer menção a um instituto chamado fraude à execução. Se o devedor for réu de um processo que pode reduzi-lo à insolvência, a alienação, a oneração de bens serão consideradas fraude à execução. Aí notem, para me prevenir, eu vou
lá ao Poder Judiciário e providenciarei algumas certidões cíveis, criminais, de execução fiscal, todas em nome do João, para saber o que se existe algum processo civil, algum processo criminal, algum processo de execução fiscal contra ele. Qual a relação disso com o registro? Se houver algum processo registrado, essa certidão será positiva. Aí está o efeito reflexo do registro de natureza negocial. Os processos registrados são identificados nas certidões expedidas pelo Poder Judiciário. Certidões que são muito úteis na vida negocial. Especificamente compra e venda de imóvel. Notaram? Então eu sei o que é registro, sei quais as suas finalidades e agora também identifiquei alguns efeitos reflexos do registro. Jogo rápido, porque agora eu vou saber o que é distribuição. E quais as diferenças da distribuição para o registro. Primeira diferença que já nos salta aos olhos está aqui. Ó. A distribuição é um ato processual que nem sempre será obrigatório. Notaram? Registro, ato processual sempre obrigatório. Né? Distribuição não é um ato sempre obrigatório. Não é um ato sempre obrigatório. Por quê? Porque a distribuição só será necessária nos locais, olha o detalhe, onde houver mais de um juiz competente para julgar a causa. A distribuição é um ato processual necessário, aqui com fundamento no artigo 284 do Código Civil, onde houver mais de um juiz para a causa, competente para a causa. Existe aqui um debate doutrinário se nas comarcas que temos ali 2 juízes, mas competentes para matérias distintas, haveria distribuição ou não? Porque eu tenho um juiz competente para uma matéria, outro juiz competente para outra matéria. Alguns vão falar que não, só registro. Outros vão falar que tem distribuição direcionada. Não vem ao caso, é uma discussão mais doutrinária. O que você precisa saber, e é assim que o CPC nos diz, que registro é um ato necessário apenas quando houver mais de um juiz. Então, naquelas comarcas, por exemplo, onde temos vara única, e nesta vara única um único juiz, não faremos distribuição, apenas registro. Nas comarcas onde existe uma única vara, nas comarcas de vara única, com um único juiz, não haverá distribuição, apenas registro. Agora, onde houver mais de um juiz, petição inicial protocolada, registro, pá, distribuição. Beleza? É o que o artigo 284 nos estabelece. Então, chama a atenção aqui dos senhores, né? A distribuição não é um ato sempre obrigatório, devendo ocorrer somente onde houver mais de um juiz. Atualmente, boa parte das comarcas, seções, subseções, é possível encontrar critérios definidores, de competência. É possível encontrar, aplicando os critérios definidores de competência, mais de um juiz competente. Você se lembra lá das aulas de competência no processo civil e os critérios de definição da competência? Competência é medida da jurisdição, critérios definidores da competência, matéria, critério funcional, critério pessoal, critério do valor da causa, critério territorial. Lembra? Eu vou aplicando todos esses critérios a fim de encontrar um juízo competente para a ação que eu estou propondo. Acontece que às vezes aplicando esses critérios, eu chego a vários juízes. Nesta circunstância, então,
será necessária a distribuição. Não só o registro, a distribuição. A distribuição. E nesse sentido, a distribuição tem duas finalidades importantíssimas. A distribuição tem duas finalidades extremamente relevantes. Eu peço que vocês não confundam registro com distribuição, mas cá para nós o registro é algo tanto quanto óbvio, né? Simples. Agora, no que toca à distribuição, nós temos duas finalidades importantíssimas da distribuição. Primeira dessas finalidades é que a distribuição assegura a imparcialidade do juiz. E você vai se lembrar que a imparcialidade é um pressuposto processual, né? Um pressuposto processual de validade. Nós temos lá os pressupostos processuais de existência, né? Substantivos, depois a gente qualifica esses substantivos nos pressupostos processuais de validade. E um desses pressupostos processuais de validade pessoal do juiz, diz respeito ao juiz, é a sua imparcialidade. Onde vai surgir os temas aí sobre impedimento, suspeição? Ótimo! Qual a relação disso com a nossa matéria? Um dos instrumentos para garantir a imparcialidade do juiz é a distribuição. É a distribuição. Por isso que digo que a distribuição é um dos principais instrumentos para dar cumprimento, dar implementação ao princípio do juiz natural. Quando estudamos sobre jurisdição, poder, dever, atividade, né, do Estado de solucionar conflitos, beleza, jurisdição. Nós identificamos conceito, nós identificamos características e princípios. E um dos princípios fundamentais da jurisdição é o princípio do juiz natural, que possui duas vertentes. Primeira vertente, do princípio do juiz natural, de que as regras de competência, as regras e critérios de competência devem existir anteriormente à ação, garantindo assim a imparcialidade do juiz e impedindo que alguém, parece um absurdo, mas é bem isso, que alguém escolha o juiz para o qual o processo será remetido. Princípio do juiz natural. É o princípio do juiz natural que impede que alguém escolha o juiz para o qual o processo será remetido. Porque senão, em algumas comarcas, né, onde nós temos ali vários juízes, e cada juiz uma cabeça, quando a gente começa a advogar de verdade, a gente já começa a identificar alguns juízes que são mais bonzinhos, né? Alguns juízes que nem tanto. Então eu estou precisando daquela liminar. Poxa, se fosse com o excelentíssimo senhor juiz João da primeira vara civil, quase 100% de chance de conseguir se eliminar. Agora, se fosse no juiz José da quinta vara civil, impossível. Então é evidente que eu escolheria aquele juiz. É aqui que entra a distribuição como instrumento de garantir o princípio do juiz natural. Porque por meio da jurisdição, por meio da distribuição, eu não consigo escolher o juiz para o qual meu processo será remetido. Porque ao protocolar, o processo será registrado e de forma alternada e aleatória, o processo será direcionado a algum juízo competente, a algum dos juízos competentes. De forma aleatória, de forma alternada, resguardando ao máximo a igualdade. Ou seja, pode até ser que eu tenha sorte, né, desse processo cair lá na primeira vara. Mas não tem como eu escolher. Não tem como eu escolher. Por isso o princípio, por isso a distribuição ajuda a resguardar a aplicação do princípio do juiz natural. Por quê? Porque assegura a imparcialidade do juiz. Mais sobre juiz natural,
né? Dê uma olhada lá no artigo 5º da Constituição, nesses incisos, né, para ver o fundamento desse princípio tão basilar, né, do direito processual, que a gente aprende lá na teoria geral do processo. Agora, uma outra finalidade importante da distribuição tem natureza mais organizacional mesmo. Exato, né, para fins de organização do Poder Judiciário. Porque, afinal, se existe ali uma comarca com 40 varas cíveis, a ideia não é que a primeira vara tenha lá 1000 processos, a segunda vara 100, a outra 100, a outra 100. Assim não, pô. Se eu tenho variados juízos, é para que eles compartilhem o trabalho jurisdicional. E aqui entra essa segunda finalidade da distribuição, porque por meio da distribuição é possível garantir uma partilha qualitativa e quantitativa do trabalho jurisdicional. Por meio da distribuição é possível realizarmos um rateio igualitário, do ponto de vista quantitativo, qualitativo, do trabalho jurisdicional entre os juízos que são competentes. Notaram? Então, a distribuição, né, que não é sempre obrigatória, sendo necessária apenas onde houver mais de um juiz competente, ela é importante para garantir o princípio do juiz natural, por meio da garantia da imparcialidade do juiz, e também para garantir uma partilha, um rateio justo, né, equitativo do trabalho jurisdicional. Vamos para o código? Abra aí o seu Código de Processo Civil, então. Código de Processo Civil, artigo 284. 284. Vejamos o que o legislador nos diz. Olha lá. Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. Só que texto rico de conteúdo, todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. Onde houver mais de um juiz. Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. A distribuição poderá ser eletrônica e será alternada e aleatória, observando rigorosa igualdade. A distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade. E o parágrafo único, né, traz aí a observação do princípio da publicidade. A lista de distribuição deverá ser publicada no Diário da Justiça, né? Aqui em Cuiabá, lecionando na universidade, né, eu costumo, menos uma vez no semestre, levar os meus alunos ao Tribunal de Justiça. Aqui na universidade eu tenho o prazer de lecionar em vários semestres. Tenho alunos mais jovenzinhos do ponto de vista jurídico, né? Lá do 3º semestre, e também tem alunos do 10º semestre. De modo que, especialmente esses do 3º semestre, às vezes muito crus, não conhecem a estrutura do Poder Judiciário. Então eu tento, sempre que possível, levá-los ao Tribunal de Justiça para fazer uma excursão, né, para conhecer o Poder Judiciário, especialmente segunda instância estadual aqui do Mato Grosso. E aí, caminhando por lá, uma das nossas paradas obrigatórias é numa sala, no estilo aquário, né, porque vidro transparente, onde tem lá a televisão, que ao vivo aparece a lista de distribuição. Os recursos que estão sendo protocolados
e, consequentemente, registrados e distribuídos, eles aparecem lá na televisão certinho para qual Câmara que está indo, qual que será o relator e assim por diante. Cumprimento do parágrafo único. Faço questão de ressaltar aqui nesse momento, questão de ressaltar um texto, né, uma lição do doutrinador Daniel Amorim Assunção Neves. Já falei várias vezes aqui na sala que eu considero como um dos principais doutrinadores processualistas da atualidade. Ótimo, ótimo livro, ótimo manual, ótimo código comentado. Essa lição eu tirei lá do código comentado na página 284. Se tiver, pode conferir. Olha o que o Daniel Assunção diz. Distribuir significa escolher entre mais de um, ou seja, repartir o trabalho jurisdicional entre mais de um juiz que atue no foro competente para processar e julgar o processo. É ato essencial a definição da competência para o caso concreto, de forma que não pode ser utilizado para burlar o princípio do juízo natural e que garante a partilha quantitativa e qualitativa do trabalho jurisdicional. Então, lições do grande mestre Daniel Assunção. Fiz aqui um esqueminha rápido para terminarmos esse primeiro bloco e no segundo bloco falarmos sobre distribuição por dependência e valor da causa. Resolver algumas questõezinhas, mas veja aqui o nosso gráfico, né? Distribuição, à luz do artigo que acabamos de ler, poderá ser eletrônica, deve ocorrer de forma alternada e aleatória, deve ocorrer de forma igual entre os juízes, igualmente competentes, e deve-se dar publicidade à lista de distribuição. Em uma rápida distinção entre registro e distribuição, registro, ato processual obrigatório, que serve para certificar a existência de um processo, identificá-lo, distinguir, tem algumas finalidades específicas, que acabei não destacando, mas são finalidades de cunho histórico, estatístico, administrativo e fiscal. Além das finalidades que ressaltamos, ainda o registro tem finalidade estatística, fiscal, histórica, administrativa. Já a distribuição é um ato processual necessário onde houver mais de um juiz. Serve para assegurar a imparcialidade, princípio do juiz natural, e garante uma partilha quantitativa e qualitativa do trabalho jurisdicional. Beleza? Ok, então nosso primeiro bloco se encerra aqui. Já voltamos para falar sobre distribuição por dependência, valor da causa e resolver aquelas questõezinhas que já caíram em concurso sobre o tema. Ok? Te espero. Só um cafezinho rapidinho. Até breve. Clique lá.